Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Espero que bem. Boa noite, Luanda. Boa noite. Boa noite. Vou guardar mais um pouquinho, as pessoas vão chegando. Nesse intervalo de tempo, alguém deseja tirar alguma dúvida? Boa noite, Stella. Boa noite, João. Tem alguma lista de exercícios a respeito da aula passada? Tem alguma lista? Tem lá no site. No AVA eu não encontrei, eu achei só alguns exercícios de revisão, mas de outro tema. Mas revista de revisão, tá aí mesmo. Ah, sim, então vamos pegar de novo, obrigada. Eu acho que a primeira, de cabeça, assim, deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que a primeira lista de revisão que tem desigualdades. Ligação delta T. Acho que ela sim. É que eu tô com a lista antiga, ainda não peguei a nova. Mas acho que é a primeira ou a segunda. Porque quando você trabalha com função, você trabalha também com desigualdade, então fica tudo um pouquinho misturado. Boa noite, Daniela. Boa noite, Mayara. Boa noite, Andrei. Boa noite, usuário do Zoom. Boa noite, Maria Paula. Então, vamos lá, gente. Seguimos na direção e sentido de nosso curso de cálculo 1. A matéria efetiva de cálculo, do que é considerado cálculo 1 começa, se tudo der certo, na sexta-feira. Hoje eu vou falar um pouquinho de funções, mas como eu já destaquei isso, essa revisão é muito condensada. Então tem assuntos que eu não vou conseguir abordar com o detalhamento que eu gostaria e que o assunto merece. Então, mais uma vez, está aqui lá no AVA, no nosso site, na nossa página no AVA, da nossa turma. Nós temos alguns outros vídeos de revisão. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail para mim, ou se no futuro eu precisar de algum assunto que ainda não detalhei como eu queria, eu dou uma escapadinha, reviso com vocês e prosseguimos o nosso conteúdo. Boa noite, Maria Paula. Considerando isso, hoje nós vamos falar de funções de uma variável. O que é uma função, matematicamente falando? Uma função é a junção de três elementos. Quais elementos? Um conjunto de partida, em geral chamado de domínio, um conjunto de chegada. Então, precisa de dois conjuntos para conseguir construir uma função. Eles até podem ser iguais, mas tem que ter dois conjuntos, chamado contradomínio. E alguma associação, alguma regra que leva o elemento do conjunto domínio em um elemento do conjunto contradomínio. Opa. Então, nós temos um conjunto de partida, chamado de Azão. Um conjunto de chegada, Bzão. Uma associação entre o conjunto de partida, o conjunto de chegada, de modo que, isso é importante, cada elemento do conjunto A corresponda a apenas um elemento do conjunto B. Vou escrever isso um pouquinho melhor. Cada elemento de A, de Azão, corresponde a um único elemento de Bzão.
Então, essa frase esconde algumas... Como é que ela esconde, né? Na verdade, você tem que ler com certo cuidado. Por quê? Quando eu falo cada elemento de razão, significa que todos os elementos do conjunto razão estão sendo utilizados. Não sobra elementos em razão. Então, eu vou pintar aqui o conjunto razão para representar que todo mundo está sendo utilizado. Ok. Depois, o que mais é dito? Corresponde, ou seja, um elemento de ação vai ser levado em um único elemento de bezão. Ou seja, eu não posso ter um elemento do domínio indo em dois valores distintos no contradomínio. Porque se isso acontecesse, um valor de ação corresponderiam a dois valores em bezão. E a nossa definição diz apenas um único elemento de bezão. Então, o que não pode acontecer? Não pode sobrar elementos no conjunto A, porque senão eu não estou utilizando todos, e cada elemento de razão tem que ter apenas um correspondente em bezão. Então, isso aqui não pode acontecer. O que também não pode acontecer é, por exemplo, ter aqui algum elemento em razão que não é utilizado. Uma bolinha aqui, ó, um buraco em razão. Não pode ter isso. O que pode acontecer? Pode acontecer, que no conjunto Bzão sobra elementos. Por exemplo, esse aqui não é utilizado. Pintar mais alguns elementos aqui. Só um segundinho. Colocar um aqui, um outro aqui, um outro aqui. Então, esse aqui pode ir um pontinho aqui. Esse aqui pode ir nesse aqui. Por quê? Cada elemento de razão vai apenas em um elemento de bezão. Esse aqui vai apenas nos aqui de cima. Esse aqui, apenas aqui em cima. Esse aqui, apenas aqui embaixo. Vamos colocar aqui mais umzinho. Aqui. Esse aqui vai aqui embaixo. Pronto. Nota que está sobrando esse pontinho aqui no nosso conjunto Bzão. Isso não é um problema. Na nossa definição, nós não exigimos que todo conjunto Bzão seja utilizado, tá bom? Então, em Bzão pode sobrar pontos. Pode até sobrar infinitos pontos. Isso não é um problema. Mas isso aqui é uma função matemática bem genérica. Só chegar um pouquinho para a nossa esquerda. Esse cabe aqui? Cabe. Deixa eu ver se aqui um pouquinho. A nossa esquerda também. Pronto, ficou legalzinho, né? No nosso curso de cálculo 1, nós vamos trabalhar com tipos de funções bem específicas. Aquela em que o domínio é algum pedaço da reta real, em geral, intervalos ou união de intervalos, e o contradomínio é a reta real. Nós vamos levar um certo número real x, do domínio, em algum f de x, em geral representado por y. Tudo bem até aí? A gente vai construir em breve alguns exemplos de funções, alguns com certeza serão conhecidos por vocês. Vamos olhar para cá aqui em cima, ainda na ideia abstrata. Como eu disse, o conjunto B pode ter pontos que não são utilizados, que podem estar sobrando. Então, eu vou dar um nome especial ao conjunto de pontos de Bzão que eu vou utilizar. Esse conjunto aqui, eu vou tracejar de verde. Esse conjuntinho aqui menor de pontos que eu estou efetivamente utilizando o conjunto Bzão, eu vou dar o nome de imagem da função. É só um segundinho para pintar aqui direitinho.
Aqui. Não, desculpa, aqui. Isso fica legal. Mais ou menos, né? Talvez pegar uma outra cor. Um outro tom de verde. Opa. Vamos ver se fica melhor. Ficou um pouquinho, né? Ficou aparecendo um remédio amargo, mas tá valendo. Ok. Voltar para a cor usual. Então, o que é a imagem da função? Vamos entender a definição. Nós entendemos a motivação. São os números reais, y, tais que o y é o resultado da nossa função, quando o nosso x varia no domínio. Isso é a imagem da função. São números reais que foram utilizados pela nossa função f. Só para adiantar aqui um pouquinho, por exemplo, vou explicar daqui a pouco com mais detalhes, pega uma função constante, por exemplo, f de x igual a 2. Para todo número real, o y, a imagem, é sempre 2. Então, de todos os elementos do contradomínio, você só está usando um, que é o 2. Todos os outros, que são infinitos, você está jogando fora. Paciência, é a vida. Em algumas situações, é um pouco complicado você entender como se comporta uma função olhando apenas para a expressão dela. Então, uma maneira de estudar o comportamento de uma função, tendo muitas informações sobre ela em um pedaço do espaço muito pequeno, é vendo o seu gráfico. Quando você analisa o gráfico, você descobre onde a função cresce, onde ela decresce, onde é o máximo, onde é o mínimo, onde corta o eixo x, se é que corta o eixo x, como a função se comporta para um valor de x muito grande ou para um valor de x muito negativo. Todas essas informações você consegue ter uma ideia do que acontece com a função olhando apenas para o gráfico. Se ela é só positiva, se ela é só negativa. Uma boa parte da nossa P1, da matéria que nós vamos desenvolver até a P1, consiste em pegar uma função real e conseguir esboçar o seu gráfico. Aí, para isso, nós vamos precisar desenvolver ferramentas matemáticas que nos possibilitem determinar onde a função é crescente, onde ela é decrescente, onde ela tem concavidade para cima, aonde tem concavidade para baixo, e outros detalhes que a gente vai desenvolver aos poucos, de acordo com a teoria avança. Mas voltando à definição, o que é gráfico? Gráfico, matematicamente falando, é o conjunto de pontos do plano. Então, eu vou olhar para R2, eixo X e eixo Y. Nota a diferença aqui na definição de imagem e de gráfico. Se você olhar apenas para o lado direito, você vai pensar que é a mesma coisa. Só que olha o que está no lado esquerdo. Aqui eu estou olhando apenas para a reta real. Aqui eu estou olhando para o plano R2. Então, essa é a diferença. Onde você está visualizando o que está acontecendo. Nós temos aqui o eixo Y, nós temos aqui o eixo X. Eixo X também é chamado eixo das abscissas. O eixo Y, eixo das ordenadas. Então, o que é o gráfico? São pontos nesse plano aqui. O que esse ponto tem que satisfazer para estar no gráfico? Ele tem que ter duas coordenadas, ok? Onde a primeira coordenada é um ponto do domínio e a segunda coordenada é a imagem daquele ponto. É o valor que a função assume quando x
está naquele ponto do domínio. Eu vou tracejar aqui. Queria marcar com outra cor. Pronto. O que acontece em geral que nós vimos aqui em cima? Se eu for mudando o ponto do domínio, eu posso ir mudando o valor da imagem. Então, conforme esse pontinho no eixo X vai se mexendo, a altura dele em relação ao eixo X pode ir variando, formando uma curva. Aí essa curva é o gráfico da nossa função, que é uma coisa bem genérica. Dá um tempinho para vocês. Vou marcar aqui a origem, que é o 0. Tudo bem até aí? Tudo sim. Ok. Então, vou pegar alguns exemplos. Começamos talvez com um exemplo mais simples, que é a chamada função afim, que é um polinômio de grau 1, ax mais b, onde a e b são números reais. O gráfico dessa função é uma reta. Eixo x, eixo y. Como é que pode se comportar essas retas que são gráficos de função? Pode ser uma reta crescente. Opa, desculpa, ferramenta errada. Pode ser uma reta crescente. Pode ser uma reta decrescente. Da até aqui de cor. E tem uma segunda situação, que pode ser uma reta que é paralela ao eixo X. Está bem inclinado? Está mais ou menos, né? Opa. Y, X. O que vai determinar se a nossa reta tem este comportamento, este ou este? O valor do azinho. Nesse primeiro caso aqui, o azinho é positivo. Neste aqui, decrescente, o A é negativo. E neste último, o A é igual a 0. Esse A é chamado coeficiente angular ou taxa de variação. Professor, Aqui. Ou taxa de variação. Prof, Sim? como que eu identifico o domínio da função só olhando pelo gráfico? Então, vou chegar lá. Tá bom. Nesse caso aqui, por exemplo, da função afim, qualquer número real, lembra, A é um número real, B é um número real. Qualquer número real que eu multiplico por um número real e somo com o número real, continua sendo um número real. Eu não tenho restrições para essa expressão. Então, essa função tem domínio real. Domínio da função afim, salvo menção contrária, é o R. Sem restrições. Tudo bem? Tudo Professor, bem. posso tirar uma dúvida? Pode. Já tirou. Próximo. Qual é a relação que tem com a função afim com a equação da reta, da geometria analítica? Espera aí. A função afim com a equação da reta. Está falando daquela forma... Só para ter certeza que a gente está falando do mesmo vocabulário. AX mais BY mais C, opa, igual a 0? Isso. Então, tá. Olha lá. Essa equação aqui descreve qualquer reta no R2. Qualquer reta.
Aqui, nesse caso aqui, nessas três situações, nós não temos todas as retas possíveis. Falta um caso, que é a reta vertical. Y, X. Eu queria marcar só um segundo. Essa reta aqui não é gráfico de uma função. Por quê? Vamos ver. Só para fixar ideias, eu vou supor que essa reta aqui é a reta de equação x igual a 3. O que significa? Pontos de R2 são da forma xy. Se eu fixo o valor de x, eu estou fixando apenas a primeira coordenada. O y é qualquer valor. Então, vamos supor aqui. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Ó. Vou marcar aqui um pontinho. Esse pontinho verde tem coordenada x igual a 3 e um certo y. Como eu não fixei o y assume qualquer valor. Então, esse pontinho pode ir subindo e pode ir descendo. Conforme ele vai subindo e descendo, ele vai gerando a nossa reta. Tudo bem até aí? Nota Sim. que para o mesmo valor de x, que é 3, o nosso y assume vários valores. Para o mesmo valor de x, peraí, pointer, nosso y é esse pontinho aqui de cima, é um pontinho lá de baixo, é um pontinho mais embaixo, é um pontinho no meio. Para o mesmo x, eu tenho vários y's, o que não satisfaz essa condição, que para cada x, eu tenho que ter um único y. Então, uma reta vertical não é gráfico de função. Até aí, tudo bem? Beleza, entendi. Então, na equação geral da reta, você tem todas as retas possíveis. Quando você pensa em uma função da forma f de x igual a x mais b, você acaba excluindo essa situação aqui. Entendi, mas na equação, eu só queria, tipo assim, eu queria entender por que na equação da reta tem esse C na equação da reta e na função não teria. Tem, até que tem. A maneira de escrever que é um pouquinho diferente. Olha só. Eu vou passar o AX e o C, vou passar o mais B para o outro lado. Então fica menos BY é igual a AX mais C. Aí eu vou supor que o B é diferente de zero. Então eu vou dividir por menos B. Então Y é menos A sobre BX menos C sobre B. Tudo bem até aí? Sim. Aí esse menos A sobre B eu chamo de um novo A. E esse menos C sobre B eu chamo de um novo B. Eu reescrevi as constantes. Por que eu posso fazer isso? Porque o B, se ele for diferente de zero, eu tenho retas inclinadas ou retas horizontais. Se o B for zero, o que acontece? Esse termo some, eu tenho necessariamente uma reta vertical. Eu posso isolar o x, é o da forma x, é menos c sobre a. Então, como eu isolei o y, já estou supondo que o b é diferente de zero, então estou em uma dessas três situações. Tá bom? Ah, sim, compreendi, professor. Obrigado. Tá bom? Por nada. Professor, eu não entendi o que acontece quando o B dá zero. B varia o quê no gráfico? Eu não entendi. Não, aqui, ó. Se o B for zero... Pera, só para fixar aqui, calma. Você está falando desse B ou desse B? Do primeiro aqui? Do B é de cima, isso. Tá. Então vamos ver quanto é se B é zero. Se B for zero, vai acontecer o quê? AX mais C tem que ser igual a zero, certo? Então eu posso passar o C para o outro lado.
menos C e dividir por A. Menos C sobre A. Então, nota que eu tenho algo da forma x é igual a uma constante. X igual a uma constante é uma reta vertical. Não é gráfico de função. Tudo bem até aí? Sim, entendi. Sim, entendi do tipo, aceitei ou entendi mesmo? Não, ele vai ser uma constante porque vai ser uma constante dividida por A. Por outra constante, sim. Aham. E aí, como não tem nenhuma variável, a gente vai descobrir um número fixo de x. Aí, como o y não tem nenhuma restrição para o x assume qualquer valor, você tem um pontinho que sobe e desce, você tem uma reta vertical. Uhum. Então, se for isso, eu entendi. Se o b for diferente de zero, você consegue isolar o y. Então, a partir do x, você escolhe um valor de x, faz umas continhas, você encontra o y. Então, aqui você pode pensar que é uma função de x. Então, se o b é de zero, você pode reescrever como uma função. Se o b é igual a zero, não é função, não tem como ser. Tá bom? Tá bom. Ok. Então, a tela ficou um pouco cheia, mas não tem problema. Só vou arrumar aqui um pouquinho. Passar para cá. Na verdade, eu acho que eu vou apagar esse aqui para não confundir esses A, B e 6 com esses aqui no slide. Aí, quem tiver dúvida, só ver o vídeo de novo, senão o slide pode gerar confusão. Sim. E a função afim em dois casos particulares importantes, que é quando b é igual a zero, que nós temos a função linear, que é uma reta que passa pela origem. E quando a é zero, nós temos as chamadas funções constantes, cujo gráfico é uma reta horizontal. Tudo bem até aí, gente? Vamos parar aqui. Em outro caso de função importante, são as funções quadráticas. ax2 mais bx mais c, com a, b, c sendo números reais. E, claro, o a tem que ser diferente de zero. O que acontece se o a for igual a zero? O que vocês acham que acontece? Vira a função do primeiro grau. Sim, a função do primeiro grau, virou uma função afim. Exato. Então, ela perde a sua característica de ter o quê? Um coeficiente com grau 2. Ok. E se nós temos uma função quadrática, vou fazer aqui um resuminho rápido. Em relação ao gráfico, tem duas possibilidades. Quais? O gráfico vai representar uma parábola. Ela pode ter concavidade para cima, ou seja, ela pode estar sorrindo para você. Quando isso acontece? Quando o azinho é positivo. E a segunda possibilidade em relação ao gráfico é que a função pode estar triste. Opa, não foi ainda. Agora foi. E quando é que isso acontece? Concavidade para baixo, A negativo. Se o A é diferente de zero, o A é positivo ou negativo. Então, as duas possibilidades estão aqui. Isso em relação ao formato do gráfico. Pode acontecer também de quantas formas o nosso gráfico corta o eixo X. Porque se eu tenho uma parábola, ele pode cortar, como aqui, 2 vezes. Ele pode cortar apenas uma vez, ou pode nem cortar.
Então, eu posso não ter raízes nessa função, eu posso ter apenas uma raiz ou duas raízes. Quem vai determinar na função quadrática quantas raízes nós temos é o chamado discriminante do segundo grau, o delta. Opa. Aqui. Professor, então tem, por exemplo, a função de terceiro grau ela vai constar 3 vezes ou isso não tem a ver? Tem a ver com a quantidade de Calma, peraí. raízes. Então, uma função do segundo grau, segundo, ela pode cortar no máximo 2. E aí, a de terceiro grau pode cortar 3 vezes? Vai aumentando No máximo 3. com o grau? No máximo 3. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Pode acontecer que Tá só bom. corte uma vez. Vou mostrar daqui a pouquinho. Só lembrar que eu escrevi, me dá só um segundinho, desculpa. Ah, tá, vou fazer aqui cheio. Você ia falar do discriminante. Isso. Eu vou fazer aqui o delta, que é b² menos 4ac. Delta é uma letra grega, nesse caso, equivale ao nosso d, nesse caso, d maiúsculo, b² menos 4ac. Então, se delta é positivo, significa que existe, esse é o símbolo de existe, raiz x1 e raiz x2, reais, distintas. Fica meio apertadinho aqui, peraí. x1 diferente de x2. Eu posso jogar um pouquinho para a esquerda, né? Peraí. Pronto, não fica tão apertadinho aqui. Vou tirar mais para a esquerda. Tão legal poder fazer isso. Reais. x1 diferente de x2. Se o delta é igual a 0, as raízes são iguais. Então, x1 é igual a x2 pertencente a R. E se o delta é negativo, não tem raiz real. x1 e x2 não pertencem a R. Pertence a um outro conjunto que está fora do nosso curso de cálculo 1, que é o conjunto dos números complexos. Tudo bem até aí? Professor, o senhor pode explicar essa parte dos deltas, por favor, de novo? Posso. Quando você tenta encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, o que você faz? Você pega o f de x, que é o nosso y, e iguala a 0. Quando você resolve essa equação, usando a fórmula quadrática, você faz o quê? X é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos, raiz. Só puxar um pouquinho essa raiz. Raiz de b² menos 4ac dividido por 2a. Nota que aqui nós temos uma raiz quadrada. Mas quem está dentro da raiz quadrada é um número real, então ele pode ser positivo, 0 ou negativo. Se esse número dentro da raiz quadrada for positivo, eu vou ter mais ou menos algum número real. Então, eu vou produzir 2 valores para x. x1 diferente de x2. Se quem está dentro da raiz quadrada for 0, esse termo aqui some, se anula, eu só vou encontrar um valor para x, a saber, menos b sobre 2a. Então, aquelas raízes x1 e x2 que eram diferentes, quando esse termo aqui for nulo, na verdade serão a mesma raiz. É menos b mais ou menos 0. É a mesma coisa, x1 é igual a x2. Tudo bem até aí? Sim. Mas pode acontecer que, como b² menos 4ac pode ser qualquer número real, ele pode ser negativo. E raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto R. Não existe no nosso universo dos números reais. Então, se esse termo aqui não existir, não faz sentido eu pegar um número e somar com algo que não existe.
isso aqui vai também continuar não existindo. Então, se delta é negativo, não existe raiz real. Tudo bem? Sim, muito obrigada. Mesmo, mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Tá bom, então. Então, função afim, função quadrática. Nosso próximo exemplo é a função x ao cubo. Aqui a gente vai explorar um pouquinho mais do que nós fizemos lá com a função quadrática e com a função afim, porque vocês viram essas duas funções lá, com certeza, no seu ensino fundamental ou no seu ensino médio. Se não em matemática, fira em física, né? Lei horária do movimento circular, vocês viram essas duas funções. Eu estou interessado aqui agora na função f de x igual a x ao cubo. Eu quero determinar, olhando para essa função, qual é o domínio dessa função. Como é que eu descubro isso olhando para a função? Eu tenho que me perguntar quais são os valores reais, quais são os números reais que eu posso elevar ao cubo. Ou quais são os números reais que eu não posso elevar ao cubo. Existe algum número que eu não posso pegar, multiplicar por ele e multiplicar de novo? Tem alguma restrição? O que vocês acham? Acho que não, professor. Não, Não tem. são todos Qualquer reais. número, exato, qualquer número eu posso multiplicar por ele e depois multiplicar de novo. Não tem restrição. Então, essa função tem como domínio os reais. Olha que bonito. E simpático. Agora eu vou apresentar para vocês o gráfico dessa função. Vou desenhar aqui, mais ou menos, mas depois de desenhar no GeoGebra para ficar bem bonitinho para vocês. Então, temos eixo Y, eixo X. Vamos pensar um pouco. Se x for um número positivo, se eu pego um número positivo, multiplico por positivo, necessariamente o resultado é positivo. Então, se x for positivo, o nosso y também será positivo. Então, se x está nesse pedaço aqui do eixo x, ou seja, x positivo, o y também será positivo, vai ter que morar no pedaço positivo do eixo y. Qual é a consequência disso? Que um pedaço do nosso gráfico vai morar aqui no chamado primeiro quadrante. Se x for zero, o y vai ser zero. Então, vai ter que passar pela origem. Se x é negativo agora, o que acontece quando eu pego um número negativo e multiplico por negativo? Qual sinal eu tenho? Positivo. Positivo. Se eu multiplicar de novo por negativo? Negativo. Negativo. Então, se x é negativo, o nosso y também será negativo. Onde fica o y negativo? Aqui embaixo. Então, nosso gráfico vai morar no terceiro quadrante, vai passar pela origem e vai morar no primeiro quadrante. Não vai ter nada nem no segundo, nem no quarto. De fato, o gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Isso aí, y é igual a x ao cubo. Vou dar um tempinho para vocês. Vai desenhar isso lá no GeoGebra. Professor, Eu? sempre vai ser assim? Por exemplo, no primeiro quadrante, ele está sendo crescente, né? Uhum. Ele sempre vai ser crescente? E no terceiro sempre decrescente? Não, vamos lá, calma, peraí. Vamos tornar as frases um pouquinho mais precisas. O que você quer dizer sempre? Se você está olhando só para essa função x ao cubo, é sempre ela. Porque, por exemplo, se eu pegar 2 e levar ao cubo, 4 levar ao cubo, sempre vai crescendo. Sim. Agora, se eu pegar meio, não vai crescer, vai decrescer. Verdade. Mas olha só, peraí.
Eu vou fazer Como é que isso seria aqui isso no primeiro quadrante? Calma, vou mostrar. É que vai ficar melhor visto no GeoGebra. Me dá só um segundinho. Tá. Trazer vocês para cá. Que eu vou precisar de trabalhar com escala. Então tem que ser aqui, fica melhor. Vamos ver. Então eu vou desenhar f de x igual a x ao cubo. Tá aí. Só destacar aqui um pouquinho mais. Pronto. Ok, vamos lá. Então vamos pensar o que está acontecendo. Se você pega 1 e eleva ao cubo, lembrando que eu estou olhando para f de x igual a x ao cubo. Eleva ao cubo, você vai ficar no próprio 1. Não vai nem aumentar, nem diminuir, certo? Agora, se você começa a pegar números maiores do que 1, 1,1, 1,5, 2, 4, 8... Conforme você vai elevando ao cubo, eles sobem de maneira cada vez mais rápida. Concorda comigo? Sim. Como é que eu posso visualizar isso geometricamente? Eu vou desenhar aqui a reta y igual a x. Está aí. Espera aí, pronto. O que acontece? O 2, esse pontinho aqui é 2. Mas como ele cresceu muito rápido, ele se afastou muito dessa reta. Deixa eu dar um zoom out aqui. Espera aí. Foi lá para cima, foi lá para o 8. Espera aí. O 2 está aqui. Aí ele se afastou muito do valor da altura 2 e foi lá para a altura 8. E aqui para cima. Se eu pegar o 4 e levar ao cubo, eu vou ter 16, 32, 64. Então, essa aqui seria a altura 4, mas se afastou muito dela. Foi lá para cima. Então, se você pegar um número maior do que 1, cada vez ele aumenta mais. Tudo bem? Agora, se eu pegar um número entre 0 e 1, vamos ver o que acontece. Opa, voltar aqui. Nota que quando o número foi crescendo, a nossa curva vermelha foi ficando acima dessa reta. Agora, se eu pego o número entre 0 e 1 e elevo ao cubo, como você disse, ele fica menor. Então, ele ficou abaixo da reta y igual a x. Ele está aqui embaixo. A reta, eu teria a igualdade do y e do x. Se fica acima da reta, é superior ao x original. Se fica abaixo da reta, é menor do que o x original. Entendi. Então, apesar dela ser crescente no primeiro quadrante, o espaço dela entre 0 e 1 é decrescente? É como se fosse isso? Não, continua sendo crescente. É que você está usando a palavra crescente e decrescente em outro sentido. Uma função ela é crescente em matemática se o x1 for menor do que o x2, ou seja, se eu pegar 2 pontos do eixo x e se eu jogar na função, o f de x1 continua sendo, o f de x1 é menor que o f de x2. Faz o seguinte, escolhe para mim aí 2 valores quaisquer do eixo x, 2 valores quaisquer de x. Escolhe, vai. 2 e 3. 2 e 3? Tudo bem. Marcar aqui 2 e 3. Se eu jogar na função, eu vou encontrar quem? F de 2, 8. F de 3, 27. Então, nota aqui. Vou dar aqui expor rapidinho. 2 é menor do que 3. E quando eu joguei o 2 e o 3 na nossa função, o f de 2 foi menor que o f de 3. A nossa função preservou essa desigualdade. Tudo bem até aí? Tudo bem. Vou pegar um pontinho aqui, por exemplo, 0,1 e... Não está em escala não, tá, gente? Sei lá, 0,2. Se eu pegar f de 0,1 e depois pegar o f de 0,2, o que vai acontecer? Eu sei que 0,1 é menor que 0,2.
Estou comparando dois pontos no domínio. Agora eu vou comparar as imagens. 0,1 ao cubo é 0,001. 0,2 ao cubo, 0,008. O que aconteceu? O ponto menor continua gerando um ponto menor do que o outro. A nossa função está crescendo. Entendi. Consegui entender. Tá? Obrigada. O que você está fazendo é comparar o valor com o valor do y. 0,1 ao cubo, 0,01. É menor. Não, para a função ser crescente ou decrescente, eu comparo o que acontece do x com x e do y com y. Eu não misturo as coordenadas. Tá bom? Entendi. Beleza, obrigada. Por nada. Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho, tirar um print aí da nosso x ao cubo. Perguntinha. Qual é a imagem dessa função? Todos os reais? São todos os reais. Todos reais. X ao cubo. Domínio é real. E a imagem da função também é real. Como é que eu posso descobrir a imagem? Eu olho para o eixo y. O que eu vejo no eixo y? Todo o eixo y está sendo utilizado. Sendo ele negativo, sendo zero, sendo positivo. Não tem ponto sobrando. Se não tem ponto sobrando, a imagem é o próprio R. Vou tirar um printzinho aqui. Vamos para o nosso próximo. Então, o domínio da função seria todos os reais também? Sim, essa é uma função em que o domínio é R e que a imagem também é R. Ok? Professor, eu não entendi por que tem... Se aí é um número positivo que a gente está considerando, por que tem para baixo também? Isso que eu não entendi. Até agora. Porque Peraí. assim, se x é um número positivo, não vai ficar sempre positivo? Sim, Então, e por se, que tem esse caimento para baixo? e se x for negativo? Vai ficar sempre para baixo? Então, se x é negativo, por exemplo, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 está aqui, ó. Y igual a menos 1, está aqui embaixo. Se o x for menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 8. Então, é um pontinho lá embaixo. Sim, mas aí não ia entrar no quadrante positivo. Peraí, o que você está chamando de quadrante positivo? Onde é positivo em y e positivo em x. Ah, primeiro quadrante. Tudo bem. Não, mas tudo bem, não entra. Mas por X que tem, então, positivo, essa o x volta aí? positivo produziu y positivo. Então, morou nesse nosso quadrante aqui. O x negativo produziu nessa função y negativo, morou nesse outro quadrante aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui de algo diferente. De repente fica... Vamos supor, eu vou pegar aqui uma parábola. Está aqui uma parábola. Olha o que acontece com essa parábola. Espera aí. Olha só. X negativo mora antes do eixo y. E para x negativo, essa nossa parábola assume valores negativos, que tem um pedaço abaixo do eixo x, e assume valores positivos. Para x positivo, que é quando estamos à direita do eixo y, a nossa parábola também assume valores positivos, porque tem um pedaço do gráfico acima do eixo x,
E também são valores negativos, porque tem um pedaço do gráfico abaixo do eixo X. Então, aqui eu tenho uma curva que ocupa, ou melhor, que passa pelos 4 quadrantes. Tudo bem até aí? Sim, até aí tudo bem. O que eu percebi aqui, estudando o sinal do X e o sinal do Y, é que não vai acontecer de X e Y terem sinais contrários. Ora, os quadrantes em que X e Y possuem sinais contrários é o segundo, no qual X é negativo e Y é positivo, e o quarto, Y negativo, X positivo. Então, meu gráfico não vai passar por esses quadrantes. Ele não existe nesse pedaço. Vai passar apenas por, digamos, esse quadradão aqui de cima e esse quadradão aqui de baixo. Então, esse gráfico que você está mostrando aí, ele representa todo o domínio só. Não é para valor nenhum, é só o domínio. Aonde pode estar a Sim, resposta. mas o domínio é o conjunto de todos os possíveis valores que o X assume. Então eu entendi. Eu estava achando que isso aí ia ser um gráfico normal que eu fosse achar quando eu achasse o valor. Entende? Não. Só que esse Peraí, aí é o vamos lá, gráfico do domínio. Calma, peraí. Não, peraí. Vamos lá. Não tem gráfico de domínio. Existe gráfico da função. Eu acho que agora estou entendendo. Vamos lá, com cuidado, olha só. Se eu quiser desenhar, eu vou usar a palavra desenhar em vez de gráfico para não confundir. Se eu quiser desenhar uma representação para o domínio, eu vou lá, desenho o eixo X, está aqui o eixo X, e vou pintar todo o eixo X. Pintei. Calma, então o domínio está no eixo X? O domínio da função é representado por pontos no eixo X. A imagem da função são os pontos do eixo Y que são utilizados. Tudo bem? Por isso que, voltando aqui no nosso quadro, cadê? O que é gráfico? São pontos do plano, onde a primeira coordenada, né, a coordenada X, que mora no eixo X, é o domínio. Nossa, tudo faz sentido agora, meu Deus. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma outra funçãozinha, só para ilustrar. Peraí, vou botar aqui no GeoGebra. Deixa eu pegar uma outra funçãozinha aqui. Eu vou olhar, por exemplo, para g de x, raiz. Não se preocupa com essa função por enquanto não, tá? A gente vai chegar lá. Menos 1 sobre menos x ao quadrado. Então, estou olhando para isso aqui. Nota que agora o domínio não é todo real. Por quê? Porque o meu gráfico só existe um pedacinho do eixo x. Ele só existe de menos 1 a 1. Então, o domínio dessa função aí, deixa eu até mudar aqui a cor. Chamei de g de x, que é raiz de 1 menos x ao quadrado. Quem é o domínio dessa função? Quais são os possíveis valores que x assume? De menos 1 a 1. Um intervalo de menos 1 a 1. O que acontece em 2? Não existe função em 2. O que acontece em 4? Não existe a função em 4. O que acontece em menos 1,5? Não existe a função em menos 1,5. A função só existe em pontos de domínio. Quem é o domínio? De menos 1 a 1. O que acontece fora daí, para essa função, não existe. Está fora do universo dela. Tudo bem? Tudo bem, agora está começando a se encaixar as coisas. E qual é a imagem dessa função? Quais são os valores do eixo Y que estão sendo utilizados? Imagem de G. 0 a 2? 0 a? 0 a 1. 0 a 1.
Tudo bem? Os outros pontos não são utilizados. Se eu pegar qualquer pontinho aqui dessa minha curvinha e traçar uma reta horizontal até o eixo Y, eu vou estar sempre entre 0 e 1. Nunca abaixo do 0, nunca acima do 1. Então, acima do 1 eu não estou usando, abaixo do 0 também não estou usando. Só estou usando de 0 a 1. Essa é a imagem. Dá um tempinho para vocês. Ok, gente? Então, vamos pegar um outro exemplo. Dá um print nisso aqui também. Então, nosso quadro. Raiz de x. Raiz quadrada de x. Vamos pensar um pouco. Qual é o domínio dessa função? Quais são os números reais, os valores de x, que eu posso jogar nessa função em que eu consigo extrair a raiz quadrada sem nenhum problema? Positivos? Os reais não nulos, Naturais. não negativos. Nossa, vamos lá, calma, vamos lá? Qual a resposta? Eu vi 3 possibilidades. Eu falei os naturais. Naturais? Só Eu naturais. acho que são os reais não negativos. Reais não negativos? Vamos ver. Eu diria os inteiros. Os inteiros? Tá, vamos ver então. Vou pegar aqui a reta real. Aqui está o 0. Então, por exemplo, eu consigo calcular... Apagou sem querer. Eu consigo calcular a raiz de 1? Sim. Eu consigo calcular a raiz de 2? Sim, Eu consigo calcular a raiz de 1/4? Sim. consegue. Consigo, vai dar meio. É a raiz de cima sobre a raiz de baixo. Meio. Então, não precisa ser inteiro. É alguma coisa um pouco maior do que isso. Vamos ver. Eu consigo calcular a raiz de 0? Sim. Consegue, é 0. Exato. Tem algum número positivo que eu não consigo calcular a raiz, que tem alguma restrição? Não. Desde que você Não. considere também as raízes não exatas. Tudo bem, mas são números reais. Sim. Em nenhum momento eu exigi aqui que a raiz tem que ser inteira. E tem que ser um número, digamos assim, de modo informal, bonitinho. Pode ser algo assombroso. O importante é saber se eu consigo calcular. Se eu pegar um número positivo qualquer, jogar na calculadora e apertar a raiz quadrada, vai sair algo? Vai. Então, Todo número real falar? positivo. Todo número real positivo ou nulo. Pode ser o 0 também. Tá bom? Então, todo mundo, incluindo o 0 à direita, não tem problema nenhum. A nossa restrição acontece se x for negativo. Não tem nenhum número real que ao quadrado é negativo. Então, a nossa restrição qual é? Começa em 0 e vai até mais infinito. Esse é o nosso domínio. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Será que é o gráfico dessa função? Vamos ver aqui. Eixo x, eixo y. Então, vamos ver. Se x for 0, o y é 0, então necessariamente passa pela origem. Ok. Vamos pensar mais um pouco. X não pode ser negativo. Então, não vai ter gráfico à esquerda do 0. O segundo quadrante e o terceiro quadrante não vão ser utilizados. Desenhei aqui só por desenhar. Não vou utilizá-los. Ok. Se x é positivo, raiz de x também é positivo. Então, eu vou morar apenas no primeiro quadrante. Eu ainda não sei como é que é o gráfico, mas vai morar nesse quadradão aqui. Ó.
E como é que vai ser esse gráfico? Ele é um arco de parábola, a metade de uma parábola, porém deitada. Algo mais ou menos assim. Opa, errei feio aqui no finalzinho. Aí, X. Desenhar o nosso arco de parábola. Algo mais ou menos assim. Por que é isso? É como se fosse o seguinte, ó. Y é a raiz de X. Nós descobrimos que o Y é positivo e o X é positivo. Y positivo. Ah, apaguei sem querer. Raiz de X. Vou passar a raiz quadrada para o outro lado. Vai ficar o quê? X é igual a Y2. Ora, se Y fosse igual a X2, seria uma parábola na direção do eixo Y positivo. Certo? Aqui, eu troquei X por Y, Y por X. Então, em vez de ser uma parábola na direção do eixo Y, é uma parábola na direção do eixo X. Até aí, tudo bem? Tudo sim, prof. Mas nós falamos aqui o seguinte, ó. Da raiz quadrada vai sair números positivos. Y positivo é apenas o que está acima do eixo X. Então, é só o arco superior dessa parábola. Pausa para a reflexão. Y aqui é positivo 0. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode ser que você tenha falado algo parecido, mas eu realmente não consegui assimilar. Como é que eu sei quando acontece o gráfico da função, por exemplo? Como é que eu sei quando ele vai ser uma parábola, quando ele vai ser uma assíntota, quando ele vai ser uma reta? Sempre que for do primeiro grau vai ser reta, beleza? Pode ser uma reta. Calma, peraí, pode ser uma reta ou um pedaço da reta. Vai depender se tem alguma restrição. Uma parábola, se for uma equação do segundo, uma função do segundo grau. Vai ser uma raiz, função raiz, é algo mais ou menos assim. O que eu estou apresentando hoje são as chamadas funções elementares. A parte delas, você pode construir outras também elementares. Aí tem funções mais complicadas. Elementares. Tem que gravar. Tem que gravar. Tá no seu bojo de conhecimento. Entendi. Tá no seu eu sangue. achei que tivesse alguma coisa que você pudesse deduzir. Não. O que a gente está fazendo aqui é construir uma biblioteca básica de funções. Quando eu falar raiz de Y, raiz de X, eu tenho que pensar. O gráfico dela é algo mais ou menos assim. Se eu falo x ao cubo, é algo mais ou menos assim. Daqui a pouco eu vou falar qual é a próxima. 1 sobre x, como é que é o gráfico dela? Tem que estar no seu interior, tá bom? Tá bom. Obrigada. E sim, olhando para esse gráfico aí, a gente vai desenhá-lo daqui a pouco no GeoGebra. Qual é a imagem dessa função? Quais são os valores do eixo Y que estão sendo utilizados? São todos os reais positivos. Todos os reais positivos? Vocês apostam a vida nisso? Acho que é 0. E os 0 positivos. e positivo. No infinito. 0 e Todos positivo. os reais positivos. Positivos. Positivos ou nulos. Ou não negativos. Equivalente. Vou desenhar isso aí no GeoGebra para ficar mais bonitinho. Vou mostrar para vocês. Aqui eu vou chamar de H. H de X é raiz. Essa aqui é RT. Tá aí, olha só que bonitinho. Olha que meigo. Essa é a nossa funçãozinha. Raiz de X. Ok. Vou escrever aqui também. Nesse caso aqui, nós chamamos de H de X, que é raiz de X, domínio de 0 a mais infinito, imagem da função H vai de 0 a mais infinito. Ok, então... Professor, aí a imagem sempre vai ser o dobro do domínio? Como assim o dobro?
Porque aí eles são Eu não sei, iguais, eu acho ó. que eu me confundi. Porque, sei lá, no caso vai ser o y, se eu mudar de lado a raiz, ele vai ficar ao quadrado. Não sei o que eu pensei não, professor, deixa. Não, calma. Confundi Tá, eu legal. acho que até entendi o que você falou, tá? Mas, vamos lá. Vamos lá. A imagem não é o dobro do domínio. Mesmo que a imagem é um conjunto. O domínio é um conjunto. Não tem como dobrar um conjunto. O que significa isso? Não faz muito sentido. Nota que eles são conjuntos iguais. São os reais, positivos ou nulos. O que eu acho... Não, na verdade, é a raiz, tipo, se eu achar que o x ali é 2, aí o y vai ser o Raiz de 2. 2, o 2 elevado a 2? Não. Não, tá, vamos lá. Você quer falar o seguinte. Se o y for um valor, o x é o quadrado daquele valor. Se o y for Isso. 2... Não, vai apagar. Se o y for 2, o nosso x, que resultou em 2, foi o 4. O y, para resultar em 3, quer dizer que o x era 3 ao quadrado, 9. É isso que quer dizer, eu acho. Mas Era isso é exatamente extrair a raiz quadrada. Determinar qual é o número que é o quadrado, é aquele que você tem. Tá bom? Ok? Ok, professor, era isso mesmo, obrigada. Por nada. Eu não sei se eu tirei um print aqui, eu tiro outro. Então, aqui cabe uma observação importante, vou ter que fazer aqui no nosso quadro, que é um equívoco comum. Então, cabe aqui uma atenção. Aí, apagou agora. Eu pergunto para vocês, quanto vale? Quem tiver pergunta de responder, escreve no chat no privado, por favor. Raiz de 9. Quanto vale isso? Pausa para reflexão. Mais ou menos 3. Mais ou menos 3? Alguém discorda dela? Outro mais ou menos 3. Temos 2. Alguém vota em outro número? Sei lá, 7? Pi? Qualquer outra coisa? Pi? Mais ou menos Qualquer outra três coisa? também. Professor, não entendi. No caso, você está perguntando se de fato a raiz quadrada de 9. Quero saber qual é a raiz quadrada de 9. Quanto vale? A raiz quadrada de 9 é 3, eu acho. Só 3. É 3? Tá. Então temos uma pessoa que acha que é 3. E temos pessoas que acham que é mais ou menos 3. Alguém tem alguma outra posição? Então, outro mais ou menos 3. Fazer um enquete. Alguém acha que é 3? Outro acha mais ou menos 3. Mais ou menos 3 está ganhando. 3. 3. Eu acho que agora empatou. Mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Porque menos 3 vezes menos 3 é 9. Ok. 3. Eu já perdi a enquete. Então, mais ou menos 3 mesmo. Tá. 3. Poxa, ninguém chuta no pi. Que coisa. Medo? Eu não sei se a raiz quadrada de 9 é medo. Vamos ver. Então, gente, aqui é uma confusão comum. A raiz de 9, ela é 3. Ela não é mais ou menos 3. Ela é só 3. Mas alguém pode... Mas o é. Daniel, menos 3 vezes menos 3 é 9. Sim, eu concordo com você, é 9. Só que para aparecer o mais ou menos 3, ele tem que aparecer aqui explícito, ó. Mais ou menos 3. Tanto que lá na fórmula Menos 3. chamada...
fórmula de Bhaskara, aparece mais ou menos explícito. X igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O mais ou menos aparece aqui, ó, explícito. Ele não faz parte do símbolo de raiz quadrada. Por exemplo, vocês resolvem a equação x² igual, perdão, menos 9. Travou aqui. Só um segundo. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Como é que você faz? Ou, em geral, x² é igual a 9. O que aparece? X é igual a mais ou menos raiz de 9. Nota que o mais ou menos aparece explícito, não faz parte do símbolo. Esse símbolo, raiz quadrada, sozinho, representa a raiz positiva. Por isso que a gente falou que o y era positivo. Tá bom? Raiz de um número, se eu falar apenas raiz de um número, é a raiz positiva. Se eu quero a raiz negativa, menos a raiz do número. Se eu quero as duas, mais ou menos a raiz do número. Eu tenho que especificar o que eu estou querendo. Se eu não especifico, falar apenas raiz, é a raiz positiva. Mas e se eu falar, por exemplo, que x² é igual a 9? Tudo bem? Fica mais ou menos x, não? Sim, concordo. Mas a questão é, como é que daqui o x² igual a 9? Vamos completar as etapas. Você chegou em x igual a mais ou menos 3. Você está enxergando o ponto de partida, e apagou mais ou menos 3. Você está enxergando o ponto de partida. Pessoas, vão fechar o programa rapidamente e voltar a abri-lo. Só um minutinho, por favor. Voltando a abri-lo. Compartilhando a tela de novo. Isso aqui. Eu espero que seja certinho. Sim, vamos lá. Então, eu estava rascunhando aqui. Mais ou menos 3. Você está enxergando o ponto de partida, o ponto de chegada. Mas vamos enxergar o caminho que você faz. X² igual a 9 é x igual a mais ou menos raiz de 9. Aparece aqui o mais ou menos. Ele não faz parte do símbolo de raiz, ele está em destaque. Aí daí você tira a raiz de 9, o que acontece aqui? Vamos ver aqui passo a passo aqui, que é um pouquinho apertadinho. X é igual a mais ou menos raiz de 9 é a raiz positiva de 9, que é 3. Deixa eu dar um pouquinho para cá. Espera aí que eu vou tentar movê-la. Não consegui. Mais ou menos vezes 3 é mais ou menos 3. Entendeu o que estava faltando no raciocínio? Completar as lacunas. Você não veio direto daqui para cá. Tem todo um procedimento em que o mais ou menos está acompanhando a raiz quadrada. O que não está acompanhando é a raiz positiva. Professor, mas isso é porque, igual na função quadrática, que o resultado de um número elevado a 2 tem que ser da equação, né? 2 raízes, pela mesma lógica, assim, mais ou menos? Porque como para descobrir a 9 eu vou ter que elevar o outro lado ao quadrado, peraí, calma, aí eu acabo com 2 raízes, é isso? É mais ou menos isso, porque a raiz quadrada é a operação inversa do elevar ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, elevar ao quadrado, você está pegando dois números, por exemplo, menos 1 e 1, e vão produzir o mesmo valor. No caso, 1. Qual é o caminho inverso? O caminho inverso é você pegar esse número 1 e gerar o menos 1 e 1. Como é que você vai gerar isso? Nesse caso, vai ter que usar duas máquinas. Para calcular 1, usou apenas a máquina elevar ao quadrado. Para gerar o menos 1 e 1, você vai ter que usar a máquina menos a raiz e mais a raiz. A raiz positiva
raiz negativa, ou simplesmente mais ou menos raiz. Pensa, gente, comigo, olha só. Raiz quadrada, a gente viu aqui que é uma função, não é isso? O que é uma função? Dado um valor de x, pode produzir apenas um valor de y. Se ele pode produzir apenas um valor de y, se x for 9, eu não posso encontrar mais ou menos 3 diretamente. Eu só posso produzir um valor. Aí, para produzir esse mais ou menos, ele tem que aparecer explicitamente. Dá um tempinho para vocês. Se confunde um pouco, que às vezes fica muito mal entendido lá no ensino médio. Normal. Pode falar. Tipo, mas e se a função fosse mais ou menos raiz de x? Tudo bem. Como que ficaria o gráfico? Tudo bem, Seria vamos ver. a parábola completa? Então, primeira coisa, vamos supor que existe essa função, mais ou menos raiz de x. Aí teria que ser algo mais ou menos assim, ó. Seria a parábola completa deitada. Porque para o mesmo valor, para um valor de x, eu tenho um y positivo e um y negativo. Se isso fosse função, mas não é função. Por quê? Se f de x fosse mais ou menos raiz, o que ia acontecer? Para o mesmo valor de x, eu teria dois y. E isso não pode acontecer. Para um x, tem apenas um y. E aqui, para um x, eu teria dois possíveis valores de y. Então, isso não é função. É uma equação, mas não é função. Pausa para reflexão. Chat. Momento de reflexão sempre. Mas, tipo, poderia existir a função de menos raiz de x, né? Sim, ela existe. Existe uma função, f, chamar de... Eu não confundi com aquela f lá. Vou chamar de, sei lá, mx. M de x, que é menos raiz de x. Existe. Dado x, vai encontrar sempre a raiz negativa. Apenas a negativa. E como é que é o gráfico dessa função? É apenas essa partezinha aqui de baixo. A raiz de x gera apenas o arco de parábola aqui de cima, menos a raiz de x, o arco de parábola aqui de baixo. Eu não consigo uma função real que junte esses dois comportamentos em uma função. Porque eu teria que ter, para o mesmo x, dois valores de y. Isso a gente não pode ter em uma função. Tudo bem, gente? Tudo bem. Obrigado, Daniel. Então é isso. Raiz de um número é sempre a raiz positiva. Se tiver o mais ou menos na frente, aí sim, mais ou menos a raiz. Tá bom? Então, vamos limpar um pouco essa tela aqui, que ficou muito cheia. Tá, essa aqui eu vou deixar, para não confundir. Pronto, consegui. Até sexta. Ok, Felipe. Vamos lá. Ok, então esse foi o exemplo 4. Exemplo 5. A função é 1 sobre x. Existe algum número real que eu jogo nessa função e dá problema? O zero. O zero. Por que o zero? Porque não existe divisão por zero em matemática. Então, o domínio dessa função, aí tem várias maneiras de vocês representarem, tá? É os reais tirando o zero. Como é que você pode escrever isso? Você pode escrever assim, ó. Reais, aí asterisco, quer dizer que exclui o zero, ou reais. Essa barra quer dizer menos, estou retirando alguma coisa. Vou retirar o quê? O número zero. É uma subtração de conjuntos. Tá bom? Ok. Como é que é o gráfico disso?
eixo X, eixo Y. Então, vamos pensar um pouco. O X não pode ser zero. X igual a zero representa o eixo Y. Se o X não pode ser zero, o nosso gráfico não vai cortar o eixo Y. Tá. Se X é positivo, como é que é o sinal X é positivo. Como é que é o sinal de 1 sobre X? É sinal positivo ou negativo? Se X é positivo, é positivo. Isso. Se o X é positivo, 1 sobre X também é positivo, então o Y é positivo, nosso gráfico vai morar no primeiro quadrante. Se X é negativo, 1 sobre X também é negativo, nosso gráfico vai morar no terceiro quadrante. Como é que vai ser esse gráfico? Algo mais ou menos assim. Eu vou desenhar, daqui a pouco eu explico. Vai ficar um pouquinho mais de desenho isso aqui, peraí. Algo mais ou menos assim. Por que essa função tem esse comportamento? Pensa aqui comigo. Se x for 1, 1 sobre 1, 1. Então, se vamos supor que 1 esteja aqui. Opa! Se x for 1, o y é 1. Agora, se eu pegar números maiores do que 1, opa, deixa eu acertar aqui. Se eu tomar números maiores do que 1, 2, 3, 7, 10, 100 mil, 1 milhão, o que acontece? Essa divisão fica cada vez menor. Quanto mais alto, quanto maior for o valor de x, menor essa divisão. Vai ser um número positivo, mas cada vez menor. Cada vez mais vai se aproximando de zero. Então, conforme o x vai aumentando, o nosso gráfico ele vai descendo, porque o valor do y está diminuindo. Ele nunca vai ser zero, porque vai ser sempre positivo, mas cada vez menor. Cada vez mais próximo de zero, sem ser zero. Tá claro esse pedacinho aqui? Só o pedacinho que estou pintando de azul. Tá. Então, x igual a 1, vale 1. Conforme o x vai aumentando, o nosso y vai diminuindo. Tudo bem. Agora, se eu pegar esse 1 aqui e começar a pegar números positivos, mas menores do que 1. Por exemplo, 0,9, 0,8, 0,1, 0,01. O que acontece? 1 sobre x começa a aumentar. Esse número pequeno, entre 0 e 1, por exemplo, 0,1. Se eu pego esse número e jogo na função, vou ter 1 sobre 0,1, que é 10. Se eu pegar um número menor, 0,001, jogo na nossa função, o que a gente vai ter? 1 sobre 0,001, 1000. Então, quanto mais próximo do eixo x, do eixo y eu estiver, maior vai ser o valor do y. Bem próximo de zero, o y vai subir muito, muito, muito. Quase, entre aspas, chegando a infinito. Então, nesse primeiro quadrante, nosso comportamento é algo mais ou menos assim. Dá um tempinho para vocês. Pausa para a reflexão, admiração, contemplação e respiração. Tudo bem até aí?
O que vai acontecer se o x for negativo? Se olhar apenas para esse universo aqui, ó. Se o x for menos 1 sobre 1, 1 sobre menos 1, menos 1. Então, opa, isso vai estar aqui embaixo. Finge que está em escala. Menos 1, menos 1. O que acontece? Vamos ver. Se eu pegar um número menor do que menos 1, ou se você preferir, para fixar uma ideia, mais negativo, o que acontece? A divisão é negativa, tudo bem, mas isso aqui, se eu desconsiderar o sinal, é um número cada vez menor. Cada vez mais pequenininho. Significa o quê? Que eu estou me aproximando de zero, menos 0,1, menos 0,001, menos 0,00001. Se eu desconsiderar o sinal, esquecer o sinal, estou me aproximando de zero, mas usando meus negativos. Ora, y igual a zero está aqui, ó, é o eixo x. Vou me aproximar de y igual a zero por valores negativos, por isso abaixo do eixo x. E se eu pegar números negativos entre menos 1 e 0, o que acontece? Se eu desconsiderar o sinal, 1 sobre x é um número muito grande. A gente viu aqui, ó. Mas se eu considerar o sinal, eu vou ter menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, cada vez mais negativo. Um número cada vez maior em módulo, porém negativo, vai estar lá embaixo. Então, o gráfico é algo mais ou menos assim. Pausa para reflexão. Aí eu pergunto para vocês, qual é a imagem dessa função? Todos os reais, né? Todos reais? Tirando zero. Zero. Por quê? Para essa função ser zero, é uma fração, o numerador deveria ser zero. Como o numerador é sempre 1, essa fração nunca é zero. Então, a imagem dessa função reais tirando zero. Como eu posso escrever isso? R estrela ou R, conjunto R, tirando o elemento zero. Pausa para reflexão. Vou desenhar isso aqui lá no GeoGebra para vocês. Só um segundinho. Então, mx é igual a 1 sobre x. Olha que bonito. Deixa eu escrever aqui também. Mx M. 1 sobre x, domínio, reais, tirando zero, ou R estrela, imagem da função mzinho, reais tirando zero, ou R estrela. Outra maneira de escrever também, né? Pode escrever usando intervalo. Menos infinito até zero, aberto, união de zero aberto até mais infinito. Equivalente, tá bom? Dúvida, gente? Ok? Então, gente, por hoje é só isso tudo. Então, gente, por hoje é só... E sexta-feira tem mais. Desejo a todos uma excelente noite.
Um ótimo resto de semana e sempre bons estudos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. gente. Até sexta. Falou. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite, a professor. todo mundo. Obrigada pela aula. Foi ótimo. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigada. Nada. Eu acho que eu não tirei o print dessa tela. Pronto. Por nada, João. Professor, boa noite. Boa noite. Nós iremos aprender função modular também? Na revisão, eu não vou fazer, não vai dar tempo, mas em algum momento, quando a gente falar de derivada, eu vou comentar, mas tem no material lá de revisão no AVA. Tá. Então, se você se sentir desconfortável com esse tipo de função, dá uma olhada lá. Lá está mais bom. detalhado do que eu conseguiria fazer aqui na revisão. Tá bom então. Obrigado, Não, professor. por nada. Valeu, boa noite. Boa noite.